Olá, eu me chamo Jéssica Papani Cordeiro e estou aqui hoje orientada pela professora doutora Camila Marcelina Pascoal para apresentar o meu artigo TCC, que tem como tema Educação Alimentar e Nutricional com crianças na educação infantil. Bom, a escolha desse assunto partiu da ideia de que o cuidar e educar são os pontos fortes do desenvolvimento infantil. Então eu entendo que a alimentação saudável, ela faz parte desse processo. Preciso relembrar também aqui que o artigo ele tem o principal objetivo de contribuir para algumas dúvidas ou sugestões de ações, né? A gente precisa repensar o desenvolvimento da alimentação saudável no ambiente que as crianças vivem, sendo em casa ou sendo dentro da escola. Então foi feita aí uma pesquisa bibliográfica muito rica, pautada não só em artigos, né, em alguns pensadores, mas também e principalmente nos programas oferecidos pelo governo federal. Mas então, Jéssica, como que acontece a educação alimentar e nutricional? Em 2012, foi instituído um documento chamado Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional aqui no Brasil. Este documento ele tem políticas públicas que defendem a educação alimentar e nutricional, visando promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares adequados. O sucesso dessas ações, né, ela depende de como a criança vem, do como é o ambiente que essa criança vive, né, o que ela se insere ali no seu dia a dia junto com seus familiares, e depende também das políticas públicas que o governo federal institui dentro das escolas. Então, o marco de referência, ele via instituir todos esses processos que acontecem aí com a educação alimentar dessas crianças. Precisa ficar claro também que na rotina do CMEI, as crianças realizam normalmente 4 refeições: café da manhã, almoço, um lanche e o jantar antes de irem embora. E cada criança permanece no CMEI cerca de 9 a 12 horas por dia, né? A rotina de um CMEI, normalmente o CMEI abre às 7 da manhã e fecha entre 6 e 7 da noite. E toda a unidade escolar, para poder fazer os cardápios dessas refeições, ela precisa ter um profissional especializado, que é o nutricionista. Então, se ela é uma entidade privada, o nutricionista é contratado para participar ali dos profissionais da unidade. Se ela é uma instituição pública, né, um CMEI, uma escola, então vai ter lá dentro da Secretaria de Educação daquele município ou do estado uma pasta, um departamento que cuide da nutrição dessas crianças, desses adolescentes que fazem uso das escolas públicas, dos ambientes públicos de ensino. Depois de exposto todo esse aparato aí que a gente tem da educação infantil com a educação alimentar e nutricional, é importante a gente falar também do papel do governo federal na promoção da educação alimentar e nutricional. O governo federal ele tem vários programas, né, que auxiliam aí nesse processo. E esses programas têm garantido não só a alimentação das crianças nas instituições de ensino, mas também colocado em pauta o tema da educação alimentar e nutricional dentro das escolas e da sociedade, porque nós temos hoje não só cursos, né, formações nesse sentido, mas a gente tem os fóruns, né, os convênios. Então, tudo isso faz parte do processo do governo federal, dos programas do governo federal. E o sucesso de uma alimentação saudável e de qualidade, bem como as propostas de atividade, as ações, elas perpassam pela legislação vigente, porque a gente tem leis que, de fato, vêm para comprovar a educação alimentar e nutricional dentro das escolas, além, né, de outras discussões, como a obrigatoriedade da agricultura familiar. Então, hoje, as crianças que se alimentam em escolas públicas, boa parte dos alimentos dessas crianças vem da agricultura familiar. Ou ainda, os profissionais de saúde que estão presentes no ambiente escolar, né? Os dentistas que vão lá para poder fazer a escovação, os nutricionistas que vão lá fazer formações com as crianças sobre educação alimentar. Então, tudo isso acontece dentro da escola hoje. Nesse período pandêmico, acho que é bem importante colocar aqui que as ações, né, que promovem a alimentação saudável foram modificadas, né, por conta de nós estarmos nessa pandemia e as crianças estarem trabalhando de forma remota. Então, a grande maioria do país, né, inclusive nós, alunos aqui da FAEL, estamos fazendo todas as nossas atividades de forma remota. Então, como que fica a educação dessas crianças que estão em casa? Então, a grande maioria das prefeituras, inclusive nos estados também,
eles fizeram por meio de um documento que se chama Recomendações para a Execução do PNAE no retorno presencial às aulas durante a pandemia do Covid-19, organizado por um grupo de trabalho com diversas entidades, órgãos e especialistas de educação alimentar e nutricional. Eles fizeram essas recomendações para que os estados e as prefeituras, né, fizessem um kit de alimentos. Muitas vezes com básicos perecíveis, que são o arroz, o feijão, o açúcar, né, aquilo que é básico para todo dia. E os de consumo imediato, que são frutas, verduras, legumes e até proteína animal. Então isso é entregue para as famílias juntamente com os blocos de atividades, é feita uma organização ali de cada escola para poder fazer essa entrega para as famílias. Então, para finalizar aí esse artigo que a gente está apresentando, né, que eu venho falando, todo esse assunto que foi estudado, a gente precisa pensar que a alimentação saudável, ela tem um expressivo efeito por si só na rotina da criança. Porque a criança dentro da escola, ela se alimenta por 4 vezes, né? Além disso, a gente precisa pensar que a alimentação, ela auxilia no desenvolvimento infantil. E esse tema também, ele é provocador do profissional, do professor, porque ele precisa estabelecer um compromisso, um envolvimento com esse tema, porque esse professor precisa falar disso para essa criança. Não só os pais, mas por estar na escola, né? O professor é responsável por dar alimentação por 4 vezes ao dia para essas crianças, então ele precisa ter esse assunto também em pauta. E o encerramento desse artigo, né? O feito desse artigo, eu acredito que ele abre ainda mais uma temática que é muito importante e que ainda a gente não tem um estudo abrangente, né? A gente fala muito assim, vê na mídia, porque fala muito de dieta, dieta compensatória, né? A gente tem pontos chaves ali, pessoas que a gente conversa e fala assim, porque eu preciso mudar meus hábitos. É muito difícil mudar os hábitos depois que a gente é adulto e a gente já tem uma rotina, né? Então, se a gente consegue trabalhar isso com a criança desde muito pequena, é muito mais tranquilo para essa criança, ao longo da sua vida, ela poder desenvolver esses hábitos com mais facilidade. E a gente precisa analisar também as estratégias de promoção da alimentação adequada, porque ela também faz parte do progresso humano, né? E ainda assim, eu quero ressaltar a proposta do objetivo que a gente teve aí nesse artigo, que o trabalho com educação alimentar e nutricional deve se iniciar desde a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Eu acredito muito nisso, porque, como eu já disse, citei várias vezes aqui, é lá na educação infantil que essa criança desenvolve os seus primeiros hábitos de vida, né, as suas rotinas. Então, a gente precisa mostrar para a criança que o ato de alimentar-se é a construção de um vínculo com o alimento, né? Sendo essa de forma saudável, e ela vai evitar, assim, muitos problemas futuros de saúde. Então, o ato de eu me alimentar todos os dias, tomar meu café da manhã, é muito cultural, né? A gente fala disso. Ainda mais a gente vive aqui num país que é o país do churrasco, é cultural, né? Dos almoços de domingo, é cultural. Então, a alimentação, ela perpassa aí por muitos ramos da nossa sociedade. E se a criança aprende desde criança hábitos adequados para a alimentação, constrói o vínculo com o alimento, né? E pensa em tudo aquilo que a gente já falou por aqui, ela vai ter um grau ali de problemas de saúde muito menor no seu futuro, né? E isso tem um grande impacto em toda a sociedade.